a gente vai desmembrar aí cada localização de cada artéria para a gente poder conhecer os seus ramos. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a artéria carótida externa, ela tem função de irrigar a região da nossa face, ok? E ela possui alguns ramos, que são ramos principais. E quais são eles? A gente tem o ramo anterior, a gente tem o ramo medial, temos o ramo posterior e o ramo terminal. Então, em cada ramo desse, a gente vai ter algumas artérias que são específicas dessa região. Essa imagem, ela não ficou muito boa, eu peguei ela do livro, tá? Mas como vocês têm a oportunidade de estudar pelo livro, vocês reforçam em casa, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro ramo vai ser o anterior. No ramo anterior, a gente tem a artéria tireoidea superior, a artéria lingual e a artéria facial. Então, aqui eu já consigo identificar a artéria facial, olha ela aqui, onde eu tô com laser, certo? Artéria facial. Vamos ver o que mais que a gente consegue visualizar aqui. A artéria lingual, ela tá passando aqui também. A artéria facial, eu consigo verificar ela aqui novamente. E a tireoide superior, deixa eu ver se ela tá por aqui. Não, nessa foto aqui eu não consigo visualizar ela ainda, tá? Mas já já a gente verifica. Então, subdivide, falamos o ramo anterior. O ramo posterior, a artéria occipital e a artéria auricular posterior. No ramo medial, a gente tem a artéria faríngea, que ela é ascendente. E no ramo terminal, que ele é mais individual, a gente vai ter a artéria temporal superficial e a artéria maxilar, tá bom? Então, a artéria carótida externa, que é aquela que ela faz aí, né, a vascularização da parte da nossa face, ela possui 4 ramos principais. O ramo anterior, que é subdividido aí em 3 artérias, o ramo medial, que possui uma artéria, o ramo posterior, que possui 2 artérias, e o ramo terminal, que possui 2. Então, fixem, pega o atlas, desenhem, vão aí falando, né? Converse com a sua mãe, conversa com o espelho, que dessa forma a gente consegue fixar aí de uma forma mais tranquila. Então, olha aqui. O que eu preciso falar um pouco mais para vocês? A respeito da artéria maxilar. Então, olha aqui. A artéria maxilar, ela é um ramo terminal. Então, é importante porque a literatura traz para a gente que a maxilar é a verdadeira artéria da face. Então, ela entra na região da fossa infratemporal, certo? Olha ela aqui, ó. Entrando nessa região da fossa infratemporal, na região da fissura ptéreo-mandibular e fossa ptérigo-palatina, terminando na região do nariz. Então, vamos localizar ela aqui. A artéria maxilar, olha aqui o trajeto dela, eu tô passando o cursor. Então, ela entra na fossa infratemporal, tem uma passagem na fissura ptérigo-mandibular, na fossa ptérigo-palatina e termina na região do nariz, certo? Então, ela possui alguns ramos, a maxilar, ela emite mais ramos também. Então, vocês estão observando que uma vai emitir um ramo, aí a outra emite outros e por aí vai indo. Então, esses são os ramos principais da artéria maxilar, que envolve a meningia média, a alveolar inferior, que é mais na região mentual, ali da carga dentária, na região do queixo, a alveolar superior, a infraorbital,
a palatina descendente e a esfenopalatina. Então, os ramos principais da artéria maxilar, que é a verdadeira artéria da face, é meningia média, alveolar inferior, alveolar superior, infraorbital, a palatina descendente e a esfenopalatina, certo? Então, tá aqui, mais uma vez, para vocês fixarem a artéria maxilar com seus ramos. A gente tem a primeira parte, agora eu subdividi para ficar mais claro para vocês. Na primeira parte da artéria maxilar, o seu primeiro ramo aí vai ser a meningia média, que ela vai passar pela região do forame espinhoso. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui. Olha ela aqui, ó. Meningia média. A alveolar inferior, que está nessa região mais inferior, onde eu estou passando o cursor, que está numa posição que ela é descendente, e a meningia acessória, que ela passa ali pelo forame oval. Olha ela aqui, ó. Então, meningia média, meningia acessória e alveolar inferior. Essa é a primeira parte do ramo da artéria maxilar. A segunda parte são ramos que estão envolvidos na nossa mastigação. Então, tem aí a artéria macetérica na região do masseter. Olha ela aqui, um raminho. A artéria temporal profunda. Tem um raminho emergindo aqui também. E o ramo pterigoide e a artéria bucal. A artéria bucal é esse ramo aqui, pequenininho. E o ramo pterigoide é esse ramo que está aqui ao lado da bucal, certo? Então, observe que eu tenho pterigoide dos dois lados, nas duas lateralidades. A massetérica, lembra do masseter, bucal e a temporal profunda. Temporal profunda. Então, essa é a segunda parte da artéria maxilar. E a terceira parte é o ramo terminal. E nesse ramo terminal vão entrar aí mais 4 artérias. E quais são elas, professora? Olha ela aqui. A infraorbital, certo? A artéria alveolar, que ela é superior, numa posição posterior. A esfenopalatina, acompanha com o cursor. E a palatina descendente. Então, vamos lá de novo. Na terceira parte, eu tenho a infraorbital, a esfenopalatina, acompanhe aqui comigo, a alveolar superior e posterior, alveolar superior e posterior e a palatina descendente. Então, essa é a terceira parte aí do ramo terminal da artéria maxilar. A gente viu a primeira parte, que são 3. A segunda, que está aí relacionada a ramos da mastigação. E a terceira, que são os seus ramos terminais, certo? Aqui é só para vocês fixarem, a gente já comentou sobre os ramos anteriores, posteriores, mediais e terminais da carótida externa. Aqui eu consigo mostrar melhor para vocês, tá? A gente consegue verificar aí, olha aqui a nossa carótida comum, a carótida interna, a carótida externa, a tireoide superior, ela tá onde? A laringe superior, num ramo mais anterior, né, da carótida externa. Vamos ver o que mais que a gente consegue ver. A facial, que também é anterior. A lingual, que também é anterior, certo? Olha aqui a maxilar, que é um ramo que ele é terminal, juntamente com a temporal superficial, certo?
e aqui a gente consegue visualizar. Então, faça o desenho, vão descrevendo, vão puxando os ramos e muito estudo para poder dar certo. Aqui a artéria tireoide superior, eu fiquei de mostrar ela para vocês, tá? Que a gente não conseguiu visualizar na imagem anterior, então tá aqui ela, um ramo também, certo? Então foquem aqui, tá? Nesse slide que ele é importante para vocês conseguirem direcionar aí as artérias, certo? Então essa aqui é a tireoide superior, que está num ramo anterior da região da carótida externa, carótida interna, carótida externa, carótida comum, carótida interna, carótida externa, carótida comum. Não esqueçam. E aqui nesse quadrinho estão aí os ramos com seus trajetos e estruturas que serão irrigadas, certo? A tireoide superior vai irrigar a glândula tireoidea, a faringe ascendente vai irrigar a faringe, a orelha, a lingual passa profundamente ao músculo hipoglosso, a facial ela faz um trajeto sobre a mandíbula e irriga a face, a occipital irriga o esternocleidomastoideo, a auricular irriga a região posterior da orelha, a maxilar a fossa infratemporal e a temporal superior irriga a face e o músculo temporal da parte lateral do nosso couro cabeludo, certo? Então, é o ramo com o seu trajeto. Para fixar, a artéria facial, ela é a principal responsável aí pelo suprimento da região da face, tá? Então, já falei de duas artérias importantes, foi a maxilar e agora a artéria facial. Lembra que ela se origina da artéria carótida externa. Eu estou indo na repetição justamente para vocês se familiarizarem, tá? Toda hora eu tô falando aqui praticamente a mesma coisa para vocês fixarem, tudo bem? E ela vai acabar ali se espirelando ali na margem inferior da mandíbula e anterior ao músculo masseter. Então, olha aqui ela, a artéria facial, tá fazendo aqui na irrigação da região da nossa face. Emerge aqui ramos glandulares, a artéria submentural, a gente consegue visualizar, a labial inferior, a labial superior, a angular e a palatina ascendente. Então, aqui nessa imagem a gente conseguiu visualizar aí mais alguns vasos dessa irrigação da região da face. Então, aqui mais uma vez, muita imagem para vocês fixarem. Olha aqui a carótida comum, dando origem aqui, ó. Qual carótida que é essa aqui? A externa ou a interna? O que vocês acham? Muito bem, quem falou interna, certinho. Olha aqui onde que ela está entrando. Na região aqui, ó, da vascularização do nosso encéfalo. E já a carótida externa, ela vai originar aí os seus ramos facial, o lingual, a tireoide superior, certo? A occipital, a gente consegue visualizar, a auricular posterior, a maxilar, tudo bem? E a temporal superficial, que tá vindo aqui também. Então, mais uma vez, a gente conseguiu visualizar artérias, né? Que elas emergem aí outros ramos, que sejam colaterais ou ramos terminais. Então, comentamos sobre a artéria carótida comum, externa e interna. Agora a gente vai aí para uma outra região. Vamos falar da artéria subclávia. Ficou claro para vocês em relação à carótida comum, externa e interna? Ok, então agora vamos para a subclávia. A subclávia, ela também aí se subdivide em 3 partes, ou seja, eu tenho o ramo da primeira parte, eu tenho o ramo da segunda parte, tenho o ramo da terceira parte. É ramo que cabe aí para o ano inteiro, para uma vida toda. Então, na primeira parte, essa subclávia,
ela vai originar o quê? A artéria vertebral, a gente já falou sobre isso, certo? A artéria torácica interna, olha ela aqui, eu consigo pegar ela aqui, consigo pegar ela aqui. Essa aqui é a subclávia, tá, gente? Olha aqui, eu não apontei no primeiro porque eu acho que já tá claro para vocês. Então, a subclávia, na sua primeira parte, no seu primeiro ramo, ela tá originando aqui, ó, a vertebral, olha aqui, a vertebral, torácica interna e o tronco tíreo-cervical. Nesse tronco, a gente tem a presença da tireoide, que agora é inferior, tá? Olha ela aqui. Eu falei da tireoide superior lá na carótida externa e aqui na região da subclávia, no tronco tíreo-cervical, eu tô falando da tireoide inferior. Olha ela aqui, subclávia, tireoide inferior. A supraescapular, olha ela aqui, supraescapular, tá, né? Passando na região ali, suprindo a região da escápula, e a transversa do pescoço. A transversa do pescoço, eu não tô verificando ela aqui, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira parte do ramo da artéria subclávia, originou a vertebral, a torácica interna, a tireoide inferior, não confunda inferior com superior, a superior está lá na carótida externa, a supraescapular, certo? A supraescapular e a artéria transversa do pescoço. Então, passamos aí a primeira porção, a primeira parte do ramo. Agora, a gente vai aí para o segundo ramo, a segunda parte, que é dividida num tronco que ele é chamado de costocervical. Nesse tronco costocervical, eu vou ter a intercostal suprema, olha ela aqui, intercostal suprema, e a cervical profunda, olha aqui a cervical profunda, tá ascendendo, né, na região do pescoço e das vértebras. Então, a intercostal suprema, ela tá descendo, na posição mais descendente, e a cervical profunda, que está ascendendo aqui na região do nosso pescoço, das nossas vértebras. E a terceira parte é a artéria escapular dorsal ou dorsal da escápula, tá bom? Então, essa é a terceira parte. Então, na subclávia, dividimos em primeiro ramo, segundo e terceiro, em 3 partes, tudo bem? Então, olha aqui, para vocês visualizarem aí, a vertebral, né? Que ela está se originando aqui da subclávia, certo? Então, não se esqueçam, olha aqui, a vertebral é um ramo da primeira parte da subclávia, que ela está incluído aqui no canal de C6 até C1. C6 até C1, C7 não, tudo bem? E aqui estão os ramos e o trajeto da parte 1, da parte 2 e da parte 3. A vertebral e a torácica interna, ela tem um trajeto que ele é diferente. A parte 2, ela também tem um trajeto que é diferenciado da parte 3, certo? E é importante a gente fixar esse trajeto para entender. Eu coloquei aqui um mapinha para fixar melhor aí para vocês. É importante vocês fazerem esses mapas mentais, tá? Relacionado aí à vascularização, porque é dessa forma que a gente consegue fixar. Então, aqui eu fiz todo o caminho, desde o arco da aorta, tá? Perdão, passou. A gente tem aí a formação do tronco bracocefálico, subdividindo em subclávia direita, carótida comum direita, que vai se transformar em carótida externa direita e carótida interna direita. E vai acabar aí, né, a interna emergindo aí artérias que são mais para a região do nosso encéfalo e a externa para a região da nossa face, certo?
A subclávia direita, que vai ser um assunto lá da aula de membro superior. Ela vai aqui se transformar na axilar, que a axilar vai se transformar na braquial, e a braquial vai se bifurcar em radial direita e ulnar direita. Daí a gente já bifurca ali para uma região, faz uma anastomose lá para a região do arco palmar, certo? É um assunto para outra aula. Aqui a gente vai até aqui, ó, subclávia direita, carótida comum direita, carótida externa, carótida interna. Lembrar que a carótida externa, ela vai irrigar a região da face, que eu subdivido aí em vários ramos anteriores, posteriores, mediais e terminais. E a carótida interna, eu também vou ter ali a região que ela vai vascularizar a porção, né, posterior ali da região do nosso encéfalo. Então, no arco, do lado direito, eu formo o tronco braquiocefálico e do lado esquerdo já forma diretamente a carótida comum e a subclávia. E aí, a mesma coisa. Aqui, mais um mapinha também para vocês desenharem, fixarem. Aqui eu coloquei as porções aí da carótida, né? Externa direita, eu já coloquei alguns nomes. Da carótida interna direita, eu também coloquei os seus ramos aí terminais, tá bom? Então, foquem até a parte do pescoço, porque do membro superior vai ser o assunto para a próxima aula. Eu acho que facilita bastante. Quem precisar de ajuda, tem um aplicativo que chama Canvas. Ele ajuda bastante a gente fazer esses desenhos de mapa mental. Eu não sei se é Canvas ou Canva, depois vocês tentam baixar aí, porque você faz no computador. É bem legal e ajuda bastante. Essa tabela é a tabela lá do MUR, ela traz a artéria, a origem, o trajeto e onde que ela se distribui, tá bom? Eu trouxe só por curiosidade, eu quero que você fixem nos ramos que eu comentei na aula, tá bom? São os principais ramos que a gente vai aprender e que vocês vão ver que tem uma associação aí na prática clínica de vocês. Então, mais uma vez, para ficar claro, olha aqui. Carótida comum, bifurquei aqui. Carótida interna, carótida externa. Carótida interna, carótida externa. Concordam? Então, olha aqui. Eu tenho a artéria facial como um ramo da carótida externa. Eu tenho a artéria, um ramo que ele é temporal e superficial, a artéria occipital, a artéria dentária inferior, a artéria tireoidal superior, que a gente não pode confundir, que a tireoide superior, ela vem da carótida externa, e a tireoide inferior, ela vem da bifurcação da subclávia. Então, peguem esses macetes para vocês conseguirem diferenciar qual que é o ramo. Então, só para adiantar aqui com vocês uma prática que ela já acontece, que é o enfermeiro que pratica, que faz esse procedimento, o médico também faz, mas o enfermeiro que ele tem aí o título, ele consegue fazer, que é a passagem de pique. Não sei se vocês já ouviram falar. É muito comum no recém-nascido. Ou você vai fazer ali a medicação por um catéter que ele é inserido na região umbilical, nas primeiras horas ali de vida. Então, o médico que faz aí a introdução desse catéter umbilical, mas posteriormente ele vai ter um acesso que chama PIC, que é um catéter central de inserção periférica. O catéter central, pessoal, ele é um procedimento que fica a cargo do médico, porque a sua inserção, ela desemboca lá na região do nosso coração. Porém, o PIC, ele é regularizado aí pelo nosso conselho, é regulamentado. Então, o enfermeiro tem autonomia, aquele que fez o curso, que é titulado, ele pode fazer a passagem do catéter central de inserção periférica. E uma das regiões que é feito a realização desse catéter é na região aqui da veia
temporal, não é da artéria, é da veia, tá? Então, só para já adiantar aqui com vocês que nessa região da veia temporal é um local de acesso para passagem desse catéter para administrar fluidos nesse bebê. Então, se vocês verem um acesso nessa região aí mais cefálica, é justamente nessa veia, não é na artéria, na veia, tá? Na veia temporal, é um local de acesso, tá bom? Só por curiosidade. Então, aqui mais alguns fatos importantes relacionados aí a artérias que suprem a cabeça e o pescoço, sobre a carótida externa, a interna, a subclávia, justamente para ajudar na fixação para vocês, tá bom? Que quando a gente for lá para a prática, vai ficar mais fácil a gente visualizar. Assim eu espero. Por isso que vocês não podem parar de revisar, tá, pessoal? Vamos revisando, que eu quero vocês mais participativos durante a aula prática, porque dessa forma vocês conseguem conduzir a prova de uma maneira mais tranquila, porque vocês vão lembrar, vocês vão ter manipulado aquela região, aquela peça. A gente finalizou a parte das artérias, cabeça e pescoço, certo? Agora a gente vai iniciar as veias, tudo bem? A veia, a maioria das veias, elas acompanham as artérias, então é mais fácil. Por isso que eu costumo discutir primeiro as artérias, porque agora é só seguir. O nome das artérias, praticamente todas, serão aí a drenagem das veias, tá? Então, as veias externas da face, também as superficiais, elas acompanham o nome das artérias. As veias faciais que seguem com as artérias faciais, elas são veias sem válvulas, ou seja, elas são responsáveis pela drenagem aí superficial da região da nossa face. Então, é a característica que é específica dela. Então, já coloco aqui para vocês algumas veias que a gente já consegue visualizar. Olha aqui, a temporal superficial, a retromandibular, olha aqui a veia facial, ela tá passando aqui junto com a artéria facial. Nessa veia a gente não consegue, nessa foto a gente não consegue verificar. A facial profunda, a angular, a supraorbital, a supratroclear, a oftálmica. E na aula a gente vai focar nas principais. Agora que é um assunto muito importante, porque tem regiões do pescoço que a gente vai estudar, das veias da região cervical, que são regiões de acesso para a punção periférica e para a punção central. Quando eu falo punção, gente, você já tem que entender que é o acesso, tá? É puncionar o paciente para realizar medicação, para realizar transfusão sanguínea, para realizar dieta parenteral, para realizar coleta de sangue, enfim, são várias funções que não cabe a discussão aqui nessa aula, tá bom? Então, olha aqui, ó, a veia que eu falei para vocês agora há pouco, que é a veia que pode ser uma das escolhas para a passagem do pique, é justamente a veia temporal, tá? Tem indicação mais ainda, é mais comum no membro superior, na veia basílica, na veia cefálica, na veia cubital, da região cubital, que a gente vai estudar na próxima aula, certinho? Então, olha aqui uma visão geral dessas veias. Já coloco aqui algumas que são importantes, a jugular anterior, certo? A veia braquicefálica esquerda, certo? A veia subclave, olha ela aqui, eu não tinha uma artéria, eu também vou ter uma veia, certo? A tireoide superior, a lingual. Então, aqui tem uma visão geral aí de todas as veias e a gente vai focar aqui agora nas principais. Essa aqui é a que o livro traz como as veias aí do couro cabeludo. A gente tem a supratroclear, a supraorbital e a angular. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui. Só um minutinho, olha aqui. A supratroclear, a supraorbital, tá na região mais anterior aqui do couro cabeludo. Tudo bem? A gente conseguiu visualizar. A facial profunda, a temporal superficial e a retromandibular. Então, a gente já viu. Olha aqui, vamos aqui de novo.
A facial foi nessa outra aqui. A facial profunda, certo? E a temporal superficial, que a gente também consegue visualizar. Então, na região do pescoço, é uma região aí de vasos nobres, tá? São regiões de veias que elas têm indicação, são acessos para punções. Já adianto para vocês que na veia jugular externa, que é essa veia aqui onde eu tô passando o cursor, é uma veia que o enfermeiro ele tem habilidade, ele tem respaldo para realizar essa punção. São escolhas de punção aí de alto calibre. Então, gelco 14, um gelco 16, são gelcos que tem um calibre que faz infusão de drogas, de medicamento com uma rapidez que salva vidas no momento ali da emergência, tá? Então, é uma punção aí que vocês têm que praticar no estágio, porque naquele momento que o paciente já foi todo puncionado, tentou no antebraço, tentou ali na região do dorso, não conseguiu, aí essa é uma opção aí quando não se consegue em nenhum lugar. Então, é privativo do enfermeiro fazer a punção da jugular externa, tá? É uma função privativa do enfermeiro fazer essa punção, porque ela requer uma habilidade maior, então tem que praticar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira veia que a gente vai estudar é a veia jugular externa, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês. A veia jugular externa, veia jugular externa. Já tem uma imagem. Ela começa perto do ângulo da mandíbula, tá? Pela união da divisão posterior da veia retromandibular com a veia auricular posterior. Então, a veia jugular externa, a sigla dela é VJE, de forma maiúscula. Quando vocês começarem a fazer a evolução do paciente de vocês, relatar, fazer o exame físico, então vocês vão usar muito essa terminologia, não precisa escrever o nome. Só coloca VJE maiúsculo, que o profissional que está lendo ali o seu relatório, ele já vai entender que é a veia jugular externa, tá? Então, a gente usa muita sigla. Vocês vão aprender aí na experiência do dia a dia e da vida acadêmica de vocês. A veia jugular externa, ela cruza a musculatura do nosso esternocleidomastoide, tá? Em direção oblíqua, mais profundamente ali aquele músculo que a gente já estudou, que é o músculo platisma, tá? E acaba entrando ali na parte anteroinferior da região cervical lateral. Ela desce para a região ali, para uma parte inferior da região cervical lateral do pescoço, que a gente já viu, e termina na região da subclávia, tá bom? Então, olha aqui a veia subclávia, aqui a gente está vendo de um outro lado, tá bom? Então, é esse trajeto, passa aí pelo esternocleidomastoide, passa pelo músculo platisma e vai finalizar aqui na veia subclávia, tá bom? Então, olha ela aqui com o seu trajeto. Essa é a jugular externa. Jugular externa, ela finaliza aqui o seu trajeto na veia subclávia. Então, aqui a gente falou do platisma como músculo e a gente falou também do esternocleidomastoide, o que aqui provavelmente ele foi seccionado, tá bom? Então, não esqueça, a primeira veia que a gente está vendo de importância é a jugular externa. Agora a gente vai conversar sobre a veia subclávia. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na jugular externa, porque já eu vou falar da jugular interna e da jugular comum, que ela quase não é falada, mas ela existe. Então, jugular externa, já vem a comum e vem a interna. Assim como a artéria carótida, que a gente dividiu lá em vários nomes, comum, externa e interna, aqui na veia jugular a gente também tem a jugular externa, interna e comum, tá? Então, quando eu falei para vocês lá na região do manúbrio, do externo, na aula de osteologia, que a gente tinha uma incisão, né,
da veia jugular é justamente essa veia jugular que está passando. Se eu não me engano, é a comum, que ela está mais anterior. Depois eu confirmo para vocês, tudo bem? Já a veia subclávia, pessoal, que é essa aqui que a gente acabou de visualizar, a veia subclávia, olha ela aqui, deixa eu pegar aqui numa imagem melhor. A subclávia é a porção final da jugular externa, certo? Concordam? A veia subclávia ela é o principal canal venoso que drena o membro superior. Ela curva através da parte inferior da região cervical lateral. Então, a subclávia ela está passando na região da nossa clavícula, tá? Então, visualizem aí, peguem na clavícula de vocês, toquem nela. Justamente, ela tem uma porção que é mais inferior e mais anterior a esse osso. Então, ela passa de forma anterior ao músculo escaleno anterior, ao nervo frênico e une-se na margem medial do músculo, tá? Com a veia jugular interna. Então, eu tenho a passagem aqui de quais estruturas que eu já falei. A musculatura é o escaleno anterior, o nervo é o nervo frênico e junto com a veia jugular, que agora é interna. Então, observem, a veia subclávia com a veia jugular interna vai formar a veia braquiocefálica, tá? De forma posterior à extremidade medial da clavícula. Se é medial, então está mais próximo, né? Da linha aí do eixo medial do nosso corpo. Eu vou mostrar na figura para ficar mais claro. Imediatamente acima da clavícula, a veia jugular externa recebe as veias cérvico-dorsais, a supraescapular e a jugular aí anterior, tá bom? Então, olha aqui, a gente tem aqui a presença da veia subclávia, certo? A veia subclávia, a união da veia subclávia com a veia jugular interna, a gente forma aí a veia braquiocefálica, tá? Então, a veia subclávia com a veia jugular interna, olha aqui a interna, ela tá passando mais ou menos aqui, ó. A gente forma aí a veia braquiocefálica, certo? Então, a veia subclávia junto com a veia jugular interna que tá passando aqui, a gente forma a veia braquiocefálica, tá bom? Eu falei para vocês veia jugular comum, né? Perdão, é anterior. Eu me confundi. É veia jugular anterior. Então, eu tenho a veia jugular interna, a veia jugular externa e a veia jugular anterior. Façam aí essa correção, tá bom? E me perdoem aí pela troca. Eu pensei uma coisa e falei outra. Então, tá bom. A maioria das veias na região cervical é pescoço, tá? Consiste aí em tributárias da veia jugular interior. Então, a maioria das veias da região cervical, do pescoço, da região anterior, consiste em tributárias da veia jugular interna. Em geral, a maior veia no pescoço. A veia jugular interna é um local de acesso central que os médicos funcionam para poder fazer medicação, para poder fazer dieta, para poder fazer coleta de exame, depende da indicação. Não é um assunto para essa aula, já comentei com vocês, tá? É só para vocês não esquecerem. Se eu falo que vai tributar, é porque vai originar dessa veia jugular aí interna, tá bom? Então, ela drena sangue do encéfalo, ela drena sangue da região anterior da face, das vísceras cervicais, dos músculos profundos do pescoço, certo? E é através dessa veia também que é formado o forame jugular na fossa ali posterior da região do crânio.
É uma veia também, que ela é importante, porque ela dá origem a um bulbo, que ele é chamado bulbo superior da veia jugular interna, onde essa veia ela desce na bainha carótica. Então, lembra que eu falei da bainha carotídea, lá onde a gente vai fazer a manobra da massagem do seio? Então, além ali daquelas estruturas que eu falei para vocês, que vai passar como uma parte da carótida comum, uma parte da carótida interna, o nervo vago, eu também vou ter uma contribuição da veia jugular interna. Então, não se esqueçam dessa composição, tá bom? E posteriormente à extremidade external da clavícula, a veia jugular interna ela se une à veia subclávia para formar aí, né, como a gente já falou, a veia braquiocefálica. Então, olha aqui, tá melhor essa imagem. A gente tem a veia subclávia juntamente com essa veia jugular interna, vai formar aí a veia braquiocefálica direita. Então, a união da jugular interna com a subclávia dá origem à veia braquiocefálica direita. A união da subclávia com a jugular interna dá origem à braquiocefálica direita, tá bom? Então, olha que o bulbo inferior aí da veia jugular interna forma como se fosse um seiozinho também mais dilatado, tá bom? A veia tireoide superior, a média, certo? A jugular anterior, que mais? A tireoide inferior, olha a articulação externo-clavicular que a gente estudou lá no osso, certo? Então, aqui a gente consegue visualizar que na região do manúbrio, provavelmente na incisão jugular, a veinha que está passando realmente é a veia jugular anterior, porque ela está mais próxima, mas eu vou conferir, tá bom? Se vai ser a anterior ou vai ser a interna, porque a interna também ela tá, pode ser ela tá passando aqui próximo à região do manúbrio. Duas grandes veias terminam na raiz do pescoço e são quais? A veia jugular externa, que drena o sangue recebido principalmente do couro cabeludo e da face, e a jugular anterior, ó, chegou a vez dela. Então, a jugular externa, ela vai drenar sangue recebido do couro cabeludo e da face. A jugular externa, ela vai drenar sangue recebido do couro cabeludo e da face. E a jugular anterior, ela é a menor, ela é bem variável das veias jugulares, tudo bem? Então, ela se origina ali próximo do ióide, a partir de uma confluência das veias submandibulares que são superficiais e acaba descendo na região subcutânea da lâmina superficial ali da fáscia cervical. E ela envolve aí a região do esternocleidomastóide também, tá bom? Então, aqui tem uma imagem que a gente consegue visualizar ela, olha ela aqui, a veia jugular anterior, a braquiocefálica. Essa braquiocefálica ela vai ser formada através de qual veia, gente? Vocês se lembram? Muito bem, através da subclávia e da jugular interior, interna ou externa? Interna, né? Então, subclave jugular interna forma a veia braquiocefálica. Subclave jugular interna formam a veia braquiocefálica. Essa é a estrutura. Jugular anterior, subclávia, braquiocefálica. Aqui a gente tem jugular externa, jugular interna. Ó, a artéria carótida interna aqui, ó, passando juntinho com a veia interna, externa, externa. E é essa visualização das principais veias e artérias que eu quero que vocês fixem. Foquem, pessoal, naqueles ramos que eu falei da divisão para vocês, da carótida externa, o primeiro, o segundo, o terceiro, é importante. Não adianta a gente focar aqui também apenas em veias e artérias
que vão ser necessárias na prática de vocês. Então, além disso, tem um pouquinho a mais. E o a mais é isso que eu passei para vocês de uma forma mais superficial, tá bom? Então, não fica achando aí também que é pouca coisa, não, porque não é. Então, a gente finalizou a parte da artéria e da veia, cabeça e pescoço. Agora é com vocês, tá? Com vocês e comigo em relação às dúvidas, certo? Vamos desenhar, pega o atlas, tira dúvida, discute com a amiga, discute com a mãe, com a irmã, vai para o laboratório. Eu senti muito a falta de vocês mais no início, relacionada a essa busca da prática. Então, acabou que ficou tudo ali para a última semana e muita gente teve dificuldade, mas foi dificuldade mais emocional e de nervosismo. Então, vamos trabalhar isso agora para essa segunda etapa da N2, porque tem muito tempo para a gente correr atrás do prejuízo, tá bom? E na prática, como que acontece? Eu trouxe alguns procedimentos para vocês verem o tanto que a gente concilia a teoria com a prática. Então, a punção da veia subclávia é uma prática que ela é feita pelo médico, tá? Então, essa veia subclávia, ela é uma via de acesso aí para a punção, é o acesso central, que vai correr drogas no paciente grave, que vai infundir a droga vasoativa, que ela tem que ser infundida no acesso que é central e exclusivo, vocês vão aprender isso mais na frente, certo? Então, acesso para conectar catéter, tanto de Swan-Ganz, que é uma prática que é feita para avaliar aí a pressão pulmonar, mas também para infusão de medicação. Então, o médico que funciona, você auxilia, tá? Já vem uma foto ali para vocês verem como que é. O cateterismo cardíaco direito também é um procedimento que introduz ali através da veia jugular interna, também é o médico que faz, tá? E através dessa introdução na veia jugular interna, esse cateter ele vai desembocar lá na braquiocefálica direita até chegar na veia cava superior, que fica ali no lado direito do coração, tá bom? Então, é um cateterismo aí que ele é feito para verificar, aferir a pressão nas câmeras direita da região do coração. É incrível, né? Aí você faz ali, o médico, né, faz a punção e a gente conecta num sistema de monitorização hemodinâmica. Então, aqui é a punção da veia e subclávia. A punção é feita ali no ângulo inferior, então abaixo ali do osso, eles fazem o toque, então sentem ali na palpação, inserem ali, né, a agulha para poder fazer a punção e tem todo um procedimento para se realizar isso, certo? Então, aí nessa veia subclávia é um local para punção, para acesso, infusão de medicação, dieta, coleta de sangue. A oclusão da artéria carótida, né? E a endarterectomia. A endarterectomia, para quem não conhece, é uma cirurgia que é feita ali na região da artéria carótida, quando se tem instalado ali placas, né? Placas de gordura, vou falar assim, numa linguagem mais raiz para vocês. É feito esse procedimento porque essa artéria ela vai se estreitar, vai ocorrer uma estenose. Então, quando o vaso ele se estreita, olha aqui, isso aqui tudo é placa de gordura, né? Quando a gente está ali com aumento do triglicerídeos, os médicos já nos alertam para uma dieta que ela não seja tão rica em gordura, porque infelizmente essas placas elas vão aderindo na região dos nossos vasos e vão obstruindo. Então, quando eu obstruo a região do vaso, o que vocês acham que vai acontecer? Vai faltar sangue, vai faltar nutriente, eu vou fechar ali o lumen desse vaso. Então, observe um fluxo da artéria carótida numa pessoa que não possui placa. Então, aqui está uma artéria normal. Esse exame aqui é um Doppler, tá? O médico faz e consegue visualizar esse fluxo
Aqui eu já tenho uma região do vaso que ela tá tomada, ela tá com uma oclusão. Então, quando eu ocluo, essa região ela sofre uma estenose, ou seja, tem aí um estreitamento do vaso. E se está estreito, eu vou ocluir. Então, se eu ocluo, chega menos nutrientes, chega menos oxigênio naquela região. Então, percebam aqui, olha a diferença do fluxo para uma artéria carótida normal e para uma artéria carótida que está ocluída. Então, a oclusão da artéria carótida, ela ocorre aí por um espessamento aterosclerótico. A aterosclerose é aí a presença dessas placas, tá? Na região aí da artéria, tudo bem? Isso aqui é uma condição que ela é grave, tá? Porque vai obstruindo, então dependendo do grau, a quantidade de fluxo sanguíneo colateral que vai passar ali nessa região não vai ser suficiente, vai começar a ocluir, vai ser uma oclusão parcial ou total. E aí a pessoa começa, né, a apresentar tontura, perda focal súbita da função neurológica. Por quê? Porque não está chegando, né? Não está chegando fluxo sanguíneo ali na região do encéfalo. Então, essa pessoa vai começar a manifestar, certo? O pulso da artéria carótida, isso é muito importante, é um pulso central. Então, você aferir ali o pulso da artéria carótida, ele é utilizado no momento ali da ressuscitação cardiopulmonar. Quando o paciente ele evolui para parada cardíaca, um dos procedimentos que a gente tem que realizar, e um dos mais importantes, né, lógico, é a checagem do pulso. Então, você vai checar o pulso e verificar se esse paciente tem pulso ou não. Então, nesse momento da emergência, o indicado são pulsos centrais. O que é pulso central? Ou vai ser na artéria carótida ou vai ser na artéria femoral. Esses pulsos que estão mais na periferia, como na artéria radial, né? Eles também conseguem ali dar um parâmetro para a gente, mas o indicado nos protocolos, tá? É o pulso central. Então, o pulso da artéria carótida, o pulso carotídeo, ele é facilmente percebido por meio da palpação. Até de vocês aí, ó, se vocês colocarem um dedo, localizarem aí mais nessa região cervical do pescoço de vocês, vocês vão conseguir aí sentir o pulso da artéria carótida de vocês. Fazem o teste aí em casa que vocês vão conseguir fazer a punção. Então, qualquer pessoa que vier a sofrer uma emergência, que evolua com parada cardíaca, às vezes vocês podem passar por isso, mesmo não estando no ambiente de trabalho ou de estudo. Então, já fica a dica aí, é um local de aferição de pulso, para saber se tem ali o pulso. Se não tiver, você já pode iniciar ali a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP. A ausência de pulso da artéria carótida indica parada cardíaca, tá? Levem isso para a vida de vocês. E durante os ciclos que a gente faz na RCP, quando a gente termina aí um ciclo que a gente vai conferir, vai aferir se esse paciente voltou ou não, a gente faz a checagem por esse pulso central aí da artéria carótida. A veia jugular interna, como eu falei para vocês, também é um local de punção, tá? Só que a interna é função do médico. E a jugular externa, a enfermagem pode funcionar, o enfermeiro. Então, a jugular interna é um local de acesso de punção aí para passagem de medicamentos, dieta, seja qual for a indicação. A hipersensibilidade do seio carótido é aquela região que eu falei para vocês que a gente faz a massagem. Porém, tem pessoas que têm essa região que ela é hipersensível, tá? Então, essa sensibilidade excessiva do seio carotídeo, ela pode trazer consequências, porque se for uma pessoa que tem hipersensibilidade e eu ficar massageando, eu posso trazer complicações, porque vai ter uma diminuição ali muito rápida da frequência cardíaca, então ele pode evoluir ali uma bradicardia, que ela é importante,
com uma queda da pressão arterial, uma isquemia cardíaca, um desmaio. Então, entendam, tá? Essa massagem aí do seio carótido, ela é feita com indicação, com pacientes ali que estão manifestando, né? Qualquer quadro ali de arritmia, né, que seja indicado pelo médico. Então, não vá fazer isso em casa, não vá fazer isso em pessoas que não têm indicação, porque isso pode trazer aí consequências que são graves, porque eu vou diminuir a perfusão cerebral, tá bom? Então, só a título de conhecimento de vocês. Então, tá aqui a punção da veia jugular interna, tá? Aqui eu confundi, é o pulso, não é a punção. Do mesmo jeito que você faz o toque ali para aferir o pulso da artéria carótida, você também faz o da jugular interna. Só que o da jugular interna não é para determinar aí a indicação da parada cardíaca, tá? O pulso da veia jugular interna, ele tá mais direcionado para verificar a atividade cardíaca do paciente. Eu nunca verifiquei isso não, na minha prática, tá? Sendo bem honesta, mas existe. E aqui sim a punção da veia jugular interna. Então, a interna fica a critério do médico, olha ela aqui. Lógico que não é nessa posição, é só um exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem melhor como que é o processo. E o enfermeiro, ele tem autonomia para fazer a punção de jugular externa, tá bom? Então, aqui a gente tem um catéter, provavelmente é o enfermeiro que está fazendo aqui essa punção. Tem médicos que também fazem a passagem na externa, mas que fique claro que a interna exige um respaldo técnico da medicina, tá bom? Então, espero que tenha feito aí algum sentido para vocês. Na aula, não dá para já fixar muita coisa. Vocês sabem que o conhecimento ele tem que ser buscado à parte, nos livros, na prática, no laboratório. Então, bora lá, para cima, estudar. Descansem um pouquinho no fim de semana, mas não deixem de revisar, ok? Tchau, tchau.